Olá pessoal, aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e hoje a gente vai bater um papo especial com uma parte importante da delegação brasileira que estava acompanhando a WRC em Dubai, é a principal conferência de radiocomunicação que define os rumos de uso do espectro e as principais regras aí que vão nortear a atuação dos países nos próximos anos, pelo menos nos próximos 4 anos, né? E a gente vai conversar então nesse bate-papo com o Vinícius Caran, que é superintendente de recursos à prestação, espectro, órbita e outorgas da Anatel, tem uma lista de coisas aqui que estão debaixo da responsabilidade do Caran, e também com o Rodrigo Gebrim, que é gerente de espectro e órbita da superintendência do Caran. O Gebrim também foi o chefe da delegação técnica que acompanhou a WRC o tempo todo lá em Dubai. Obrigado, gente, obrigado pela participação de vocês nesse nosso episódio aqui do Teletime Live. Obrigado, Samuel. Agradeço aqui a oportunidade, né, que acho que é importante, dado o encerramento da WRC 2023 na data de ontem, né, onde foi assinado os atos finais que vão gerar a atualização do Rede Regulation. Eu acho mostrar o resultado muito positivo que o país teve, a Anatel, os seus delegados, né, aí o Gebrim vai detalhar e vai fazer esse bate-papo para mostrar o tanto de resultado positivo que o trabalho árduo da área técnica da Anatel, junto com seus delegados, tem colegas internos, colegas do Ministério e colegas do setor, conseguiram propiciar e agora vai beneficiar o setor brasileiro, uma vez que você define e estabelece aí as regras e o espectro radioeletromagnético a ser usado, a ser destinado e atribuído para a região, para o país, juntamente com grande gama de outros países e outras alegações, a gente vai recomeçar agora um trabalho para fazer o uso efetivo do que foi aprovado lá. Só para dar dimensão, o Gebrim ele ainda está lá em Dubai, ainda vai participar de 2 dias de conferência preparatória para a próxima conferência de radiocomunicação. As pessoas às vezes não têm ideia do que significa essa conferência, né? Elas perguntam, é um evento internacional? Não, não é um evento internacional, é tipo a Copa do Mundo do Espectro que está acontecendo lá. O Brasil ele vai com determinados interesses, mas a gente tem que lembrar que existem centenas de países que são também associados da UIT e que também vão com as suas delegações cuidar dos interesses. Não são só os interesses dos países, você tem todas as empresas também atuando em favor ou contra determinadas causas, então empresas de tecnologia, empresas de equipamentos, empresas de internet. Aqui, esse ano, o Brasil contou com uma delegação, inclusive, de pequenos provedores de acesso, uma coisa que nunca tinha acontecido antes, mas tinham lá um interesse específico. Então, assim, é a Copa do Mundo, né, das discussões sobre espectro, e a gente lembra que espectro é simplesmente aquilo que viabiliza toda a banda larga móvel, por isso a importância. Gebrim, obrigado também pela presença, eu sei que está tarde aí em Dubai, mas trabalho árduo de vocês, né? É isso aí, Samuel, obrigado pelo convite primeiramente, obrigado também, Caran, aí pela possibilidade de participação. E realmente é um trabalho muito árduo, né? Aqui o ciclo termina agora, mas também se inicia um novo ciclo aí para visando, né, a conferência de 2027, então muitos itens já definidos, né, do que a gente vai estudar, e ainda tem mais 2 dias aqui de trabalho intenso aí para a gente definir toda a estrutura de grupos, né, que vão lidar com esses itens, de como esses itens vão ser endereçados e começar a planejar o nosso trabalho aí para o próximo ciclo também. Legal. Eu acho que a gente vai ter vários pontos aqui que eu vou querer passar com vocês sobre os itens que o Brasil levou como pautas prioritárias, sobre o posicionamento do Brasil em relação a algumas pautas importantes que foram colocadas aí durante o debate. Vamos começar, obviamente, pela mais impactante, pela mais ruidosa, pela mais surpreendente, de alguma maneira, que foi a negociação com relação ao espectro de 6 GHz. O Brasil ele protagonizou uma decisão que não estava, vamos dizer assim, esperada, né? Não era uma coisa que estava prevista que fosse acontecer, mas no contexto da negociação acabou sendo colocada e traz uma mudança importante, pelo menos de perspectiva, né? Não tem uma mudança prática ainda, mas uma mudança de perspectiva sobre o que vai acontecer com o uso dessa faixa, especificamente na região 2, mas obviamente com repercussões aí globais. Gebrim, se você puder explicar um pouco qual foi a posição do Brasil e de que maneira que ficou a redação final, te agradeço.
Não, bacana, Samuel. Basicamente, essa realmente foi uma decisão que nós tivemos que tomar e ajustar, né, durante o ciclo aqui de trabalho. Como foi dito previamente, né, pelo presidente Baigorre na audiência pública que tivemos no Brasil, né, um pouco antes da conferência, o Brasil estava atento ao caminho que o mundo ia tomar, né, o que o mundo ia seguir com relação a essa questão da faixa de 6 GHz. Então, o Brasil definiu, né, o uso dessa faixa para o Wi-Fi, a gente continuava e continua, né, apostando até então nessa faixa, mas quando a gente chega aqui na conferência, a gente tem que realmente ver como o mundo está seguindo e avaliar as possibilidades que o Brasil tem para um futuro próximo, né? Então, o que aconteceu aqui foi que a gente viu uma possibilidade grande de que a região 1, né, que é formada basicamente pelos países da Europa e da África, de tomarem a decisão para a identificação dessa faixa para o IMT e usá-la de maneira dividida, né, de 500 MHz para o Wi-Fi, 700 MHz para o IMT. Então, em vistas, né, dessa possibilidade grande de acontecer, a gente adotou duas estratégias em um primeiro momento. A primeira, de tentar garantir que, se isso acontecesse, a gente tivesse um item, né, de estudo para o próximo ciclo para a região 2, de maneira que a gente pudesse avaliar durante todo o ciclo o que queríamos fazer com a possibilidade de identificar essa faixa em 2027. Mas uma vez que a gente teve uma grande oposição, né, principalmente capitaneada pelos países que são mais a favor, né, do setor do Wi-Fi, nós tivemos que ajustar essa estratégia durante o meio do caminho, e a gente enviou essa proposta de identificação do nome do Brasil já nessa conferência para utilizar a possibilidade, né, de se ter a faixa dividida do IMT e do Wi-Fi. Então, como a gente costuma dizer aqui, né, e falou basicamente durante toda a nossa explicação, isso não indica uma mudança de posição nesse momento. É basicamente assim, em termos comparativos. A gente tem uma rua que a gente pode querer chegar do outro lado. Se o sinal que tem para a gente atravessar essa rua está fechado, a gente não pode atravessar de maneira nenhuma. Então, mas se o sinal estiver aberto, a gente pode cruzar ou pode ficar do lado de cá. Então, o que a gente fez aqui foi basicamente garantir que o sinal esteja aberto e que o Brasil possa tomar, né, essa decisão, se for de acordo, né, com os encaminhamentos brasileiros no futuro próximo. Quais são os próximos passos aqui no Brasil, Caram, para essa faixa? Agora tem a nota de rodapé com essa sinalização, vamos dizer, aberta para o Brasil poder tomar o caminho que achar mais interessante. Qual que é acho que o Gebrini colocou bem. Eu acho que é importante destacar que foi resultado de um trabalho árduo, né, de diálogo. Não adianta você querer ganhar posições, decisões sempre no enfrentamento ou no empoderamento. É você mostrar que existem possibilidades técnicas de convivência, existem possibilidades do país adotar e seguir um caminho, né, que, como o Gebrini comentou, se discutiu muito, né, para chegar nessa decisão final, nas reuniões de quarta, quinta e sexta dessa semana, era se a região 2, a região América, poderia, né, se posicionar contra esse estudo de possibilidade de reverter, de se estudar um caminho de IMT em 6 GB. Né, o Gebrini pode detalhar melhor, porque, de via de regra, como não tinha um item de agenda para a região 2, se queria bloquear que países da América, assim como o México, como o Brasil, pudessem se manifestar. E a gente não poderia simplesmente, aí, de certa forma, não nos posicionarmos e falarmos, não, nós temos interesse em estudar vários itens de agenda, ainda que não tenha sido explicitamente pautado para essa reunião, não poderíamos dar o luxo de esperarmos 4 anos para ver o que fazer. Então, a gente tinha que se posicionar de forma técnica, com diálogo, e isso foi bem conduzido aí pelo Gebrini. Eu acho que conversando com os países, né, Gebrini, não sei quantas reuniões bilaterais foi necessário para você conseguir, vamos dizer assim, esse consenso, convencer outros países a mostrar que indo para esse lado era relevante. Agora, estando aí o 6G como nota de rodapé, podendo aí o país, outros países, podendo estudar a faixa, a gente vai ver agora a melhor forma de usar, de fato, a faixa de 5,9 GB a 7,1 GHz. Caso aí, se a gente pretende, tá, Samuel, já dando aqui uma informação importante, nessa transparência da Anatel, nesse diálogo com o setor, né? Ontem eu tive já reunião com os fabricantes, todos os fabricantes
que produzem equipamentos, bem como os principais operadoras, em 2 reuniões ontem, para dialogar. A gente deve pensar em soltar uma tomada de subsídio para ver o que todos pensam, né? Não só do espectro 6 GB, mas de todo o espectro disponível para uso no país, de forma estruturada e organizada. No caso do 6 GB, a gente tem que avaliar, caso seja necessário aí uma decisão de usar para IMT, a gente vai ter que colocar na agenda regulatória. Colocando na agenda regulatória, tem que fazer uma análise de impacto regulatório, fazer uma consulta pública, passar pela nossa procuradoria, passar pelo conselho diretor, assim, mudar o PDFF, mudar o ato de radiação restrita. Então, tem um par e passo necessário para que a gente dê segurança a todos, né? De qual a melhor forma usar. Então, se a decisão do Conselho, da análise de impacto regulatório mostrar que a cadeia global está fazendo o melhor uso do espectro de uma melhor forma, não tem como o Brasil ir para um caminho diferente. Perfeito. Porque se a gente for para um caminho diferente, a gente vai ter um custo mais elevado, equipamentos mais caros, prejudicando a expansão da conectividade, a conectividade significativa que tanto estamos defendendo, se a gente não for, de certa forma, abarcar o que o mundo, o que a globalização está caminhando. Essa tomada de subsídio é para logo? Tem já uma perspectiva de quando vocês soltam isso? A gente está conversando, né, com o presidente Baigorre, com os outros superintendentes, que não envolve apenas a área de espectro. A gente tem que avaliar tanto a agenda regulatória que compete à SPR, na Superintendência de Regulamentação, bem como a SCP, que é a Superintendência de Competição, que é necessário verificar, então, espectro disponível, agenda regulatória para ver o time, as mudanças normativas, análise de impacto, né, necessárias, bem como precificação de espectro, para colocarmos aí um estudo. A gente quer fazer agora um estudo de espectro para os próximos 10 anos. Então, verificar e reorganizar aí o uso adequado, né? Como você sabe, nós temos a faixa aí desde 400, né? Temos o 400, temos o 700, temos o 800, temos o 900, 1800, 1900, 2.100, 2,5, sobras, né? Muita sobra do 2,5, o 3,5 em ampliação, o 26 GB, sobra do 26 GB. Agora temos aprovação, e o Gebrim vai detalhar aqui, não só, já tínhamos 1,5, agora a gente conseguiu cravar ou se posicionar definitivamente com 4,8 e também o 10,5. Então, tem esse leque de opções. O que o mercado acha que é importante usar? Acho que é mais importante continuar usando o 850 da banda A, é importante continuar usando o 1.800, é importante continuar o 2.100, mas eu acho que é melhor agora, se for pensar no médio prazo, o 1,5 como suplemento da Downlink, ou 4,8 já para agregar capacidade ao 5G. Então, tem esse leque de opções, tem o 6 GB para estudarmos, temos o 10,5 já identificado. Então, o que o setor quer? Não adianta colocar tudo disponível, porque talvez não tenha nem demanda imediata para tudo. As empresas têm que se organizar em termos de CAPEX, um planejamento também de médio e longo prazo, em que quer se adequar e andar para e passo para beneficiar a expansão de rede de telecomunicação e o consumidor no país. Essa tomada de subsídio, então, vai ser considerando todas as faixas, não vai ser específica só para 6 GB. Exatamente. Ah, legal. Então, assim, o que a gente deve ter é isso, né? A Anatel vai mostrar um cardápio para a sociedade, né? Para as empresas, para a sociedade de uma maneira geral, e dizer, olha, temos isso aqui disponível, como que devemos trabalhar, como devemos proceder agora nos próximos anos, né? De planejamento de uso desse espectro. Bem como identificar o ecossistema, né? Temos ecossistema. Então, né, Gebrim, o 4.8 já é usado por alguns países. Mas eu tenho uma escala global para o Brasil adotar para ativar no que vem? Né? Então, é isso que a gente quer saber. Eu tenho um ecossistema com vários devices, de vários equipamentos, então ele é um preço muito bom para colocar mais 120 MHz no mercado brasileiro para consumo. Isso é a realidade mesmo? Né? Porque não adianta a gente querer colocar para talvez fazer uma reserva de mercado e não ter uso. Então, a gente quer escutar e ter certeza para a gente ser sempre o mais assertivo possível. Né, Gebrim? Pode complementar, Gebrim, fica à vontade. Só para a gente fechar esse assunto dos 6 GB, Gebrim, conta um pouco como é que foi a reação, como é que foi a
a surpresa ou, enfim, né, o impacto para o resto do mundo, para os outros países, dessa posição brasileira? A gente teve apoio de outros países? Como é que foi? Não, bacana, e é importante ressaltar, Samuel, como o Karan falou, né, que para a gente, do Brasil, a gente precisa da economia de escala, né, então a gente é um país em desenvolvimento, nossa indústria de telecomunicações, ela realmente depende da economia de escala, então a gente tem que estar alinhado, independentemente do que aconteça com o mundo. Então, esse foi o nosso viés aqui, né, em relação a toda essa discussão dos 6 GHz. Então, num primeiro momento, como estratégia, né, parte da estratégia brasileira, como a gente viu essa necessidade, né, de ter pelo menos essa porta aberta aí para um futuro próximo, a gente tentou realmente emplacar o novo item de agenda para a região 2 como um todo, né, que a gente pudesse estudar, uma vez que os estudos, eles foram feitos, né, estudos globais, mas visando a identificação apenas na região 1. Então, a nossa perspectiva era que a gente pudesse ter, né, esse próximo ciclo para estudar mais um pouco e identificar daqui a 4 anos, se fosse necessária, a faixa para o IMT. Mas, em vista da negativa desses países, né, principalmente os países mais economicamente desenvolvidos da nossa região 2, bloqueando qualquer possibilidade de se ter esse novo item de agenda, a gente teve que ajustar essa estratégia. E numa jogada de xadrez mesmo, assim, né, digamos, a gente enviou a nota de rodapé do Brasil, foi uma surpresa, né, para todos do setor, mas foi uma jogada estratégica naquele momento, porque a gente não tinha essa possibilidade até então de ter esse novo item daqui a 4 anos, e também não tinha uma possibilidade de identificação para essa conferência agora. Então, a gente retardaria essa discussão em pelo menos 8 anos se a gente não tivesse nenhuma coisa nem outra. Então, a importância, né, desse movimento foi isso, a gente mantém a porta aberta para tomar uma decisão diferente. Então, a gente trabalhou bastante em relação a isso. Foi um item que os países, em um primeiro momento, se opuseram, né, de uma maneira bem forte, falando que não estava no escopo da conferência, e a gente foi trabalhando, né, com 1 a 1, conversando, fazendo inúmeras reuniões bilaterais, e explicando as nossas motivações, né, de que a gente precisava ter, num horizonte, né, próximo, alguma possibilidade de solução, e que até então a gente tinha os países da região 2 bloqueando o estudo para a região 2, e que era nosso direito, né, como país, como Brasil, da gente ter a possibilidade de avaliar um novo cenário no futuro próximo, caso fosse necessário. Então, depois de um trabalho bem intenso, assim, de negociações, a gente conseguiu apoio de muitos países da Europa, de muitos países da África, vários países da Ásia também, e diversos países da própria região 2 das Américas, né? Então, no fim das contas, assim, a gente tentou até o final manter essa possibilidade aberta de um estudo para a próxima conferência, mas no fim das contas não foi aceito, continuou não sendo aceito, e ficamos, né, Brasil e México, dentro dessa nota de rodapé já para identificação. Mas o importante é ressaltar também de que... Mas só uma dúvida, essa nota de rodapé, ela não vale para todos os países, qualquer país pode utilizar essa nota de rodapé como argumento para fazer o seu próprio estudo, a sua própria redestinação, ou não? É específica para Brasil e México? Basicamente, ela é específica para Brasil e México, então, assim, nesse futuro próximo dos 4 anos, apenas Brasil e México teriam essa possibilidade, né, de ficar aderente ao regulamento internacional e poder utilizar o IMT na faixa, e na próxima conferência, claro, outros países podem querer assomar, né, nessa nota de rodapé para fazer o uso também. E acho que é bom complementar, né, Samuel, que a sua pergunta é muito pertinente, porque o país é soberano. Então, Gebrim, me corrija se eu estiver errado. Então, por exemplo, a Argentina, ela não aderiu à nota de rodapé, não tem lá identificado para o uso. Mas se a Argentina, ano que vem, quiser usar, a soberana vai poder usar. Só que ela vai ter... né? Só que quando eu não estou lá, eu crio um problema de harmonização, de coordenação. Ela não avisou, você cria um problema, uma insegurança do investidor. Você cria uma insegurança para o investidor quando um país tomou decisão e não foi lá explicitamente apresentado na UIT. Que isso às vezes é difícil as pessoas entenderem, né? Que a UIT, apesar de ser um organismo normatizador e padronizador e harmonizador dos comportamentos dos países, não tem poder de enforcement, né? Ninguém vai ser banido do planeta Terra porque infringiu um regulamento da UIT. Isso daí serve muito mais para nortear e para os países saberem o que cada um vai fazer
do que, né, como poder vinculante para qualquer tipo de decisão dos países. Claro que eles são soberanos para tomar a decisão que eles quiserem, cada país pode fazer o que quiser. Só vai ficar esquisito, né? Fala assim, pô, mas aquele país lá disse que ia fazer uma coisa na OIT e de repente fez outra coisa. É isso. Pega mal nesse sentido, né? Ou tem algum tipo de punição, tem algum tipo de sanção que pode... Acho que mostra organização, mostra segurança técnica, né? A Anatel é um órgão técnico que administra o espectro, mostra segurança técnica, né? Eu acho que o país que faz esse movimento, que registra lá, estudou, dialogou, traz uma segurança para o mercado, para as empresas, para quem quer fabricar. Às vezes a pessoa resolve fabricar no Brasil. É um interesse nosso, do presidente Baigorre, do Conselho, que o Brasil consiga, como o Gebrim comentou, não só ficar importando, mas produzir mais equipamentos, reduzir o preço dos equipamentos, né? Isso é importante. E estando lá, harmonizado, transparente o estudo técnico, o diálogo, traz a segurança que aqui a gente está discutindo, né? Você chegar amanhã e tomar uma decisão sem ter levado no IT, falar que o Brasil está estudando, caminhando para um lado, é ruim de forma geral. Então, mostra segurança, respeito, né? Respeito e transparência do país com o resto dos 186 países, né, Gebrim, que não sei o total que foram nessa reunião, mas acho que são 186 que estavam aí. Isso é importante, essa questão do alinhamento internacional, né? Não só, assim, claro, cada país tem sua soberania para fazer o que quiser internamente no território, mas a gente está falando, quando a gente identifica um novo serviço, né, na faixa, a gente está falando de proteger também os serviços incumbentes, né? Então, especificamente nessa faixa dos 6 GHz, a gente tem satélite, a gente tem essa cobertura satelital que ela não é específica de cada país. Então, assim, cada país que utiliza, né, essa faixa tem que seguir as regras para não interferir, né, não causar nenhum problema nesses serviços que são globais ou regionais muitas vezes. E, além disso, a gente tem os serviços nos países vizinhos. Então, problemas em faixa de fronteira e tudo mais, isso tudo fica mais simples de ser resolvido quando a gente tem essa identificação clara do que a gente vai fazer, né? Então, ato contínuo, essa questão de dar nota de rodapé do Brasil, caso o Brasil tome essa decisão de utilizar realmente a faixa para o IMT, a gente vai ter que fazer acordos bilaterais com nossos países vizinhos para garantir também a proteção dos serviços que eles têm nas faixas, né? Serviço fixo ou outros serviços móveis também, para que a gente não cause interferência. Então, esses acordos são necessários. Então, esse regulamento internacional é muito importante nesse sentido, para a gente proteger os serviços incumbentes como um todo, né, visando essa proteção, e também manter um alinhamento com os países vizinhos, né, de forma que a gente não venha infringir, né, nenhuma questão internacional. E é importante, assim, só como último ponto em relação a essa faixa dos 6 GHz, né, de que a gente teve essa estratégia, mas a gente atuou bastante para garantir, né, de que dentro da própria resolução dos 6 GHz a gente tivesse a identificação, né, de que o Wi-Fi é importante na faixa. Então, na mesma nota de rodapé que está identificando a faixa para o IMT, tem um texto lá que reconhece, né, o Wireless Access Systems como um serviço que também é utilizado na faixa. Então, essa foi a primeira vez que a gente tem, numa nota de rodapé, o reconhecimento de um serviço não licenciado como um possível serviço de uso na faixa. Então, isso dá uma garantia para o setor do Wi-Fi, isso dá uma robustez, e aliado a isso, a gente conseguiu emplacar também num texto da resolução de que nesse próximo ciclo, o setor de radiocomunicações da UIT vai estudar formas, né, de uso compartilhado entre o Wi-Fi e o IMT na faixa. Então, isso é muito importante para que a gente ganhe escala e que a gente avalie realmente essas possibilidades, de se a gente tem a possibilidade, por exemplo, de usar uma maior parte da frequência do Wi-Fi indoor concomitantemente com o IMT, se a gente tem uma possibilidade de utilizar canalização diferente. Então, tudo isso vai ser debatido nesse próximo ciclo, né, e foi fruto de um esforço que a gente fez para que isso ficasse nas resoluções do IMT relativas à faixa dos 6 GHz também. Foi ótimo você ter colocado esse ponto, eu ia te interromper, mas foi perfeito isso que você colocou, porque está em linha com o que eu ia perguntar para vocês. O Brasil já tem uma destinação para o 6 GB, já tem um processo iniciado de licenciamento de equipamentos, homologação de equipamentos, empresas que já estão começando a explorar essa faixa de espectro da forma não licenciada, né? Radiação restrita.
para radiação restrita, exatamente, e tem uma discussão sobre o uso outdoor, inclusive, dessa faixa, né? Muda alguma coisa, Karan, agora, ou a vida que segue e as empresas podem continuar homologando equipamentos como sempre homologaram, eventualmente, se quiserem usar outdoor, a hora que a Anatel vai liberar para uso outdoor essa faixa? Como é que vocês pensam em conduzir a partir de agora? Bom, bem, nós temos aí alguns equipamentos já certificados, usados em algumas empresas, né, na indoor. A gente está avaliando e vamos testar, e agora já tem estudos, né, formalmente aí, vários países reconhecendo o 6 GB para IMT, vários estudos já começaram a ser encomendados para ver essas convivências. Então, o Brasil tem equipamentos que usa todo 1.2 GHz no 6 GB. As portadoras, né, são de 160 MHz. Então, assim, é importante dar essa segurança ao Wi-Fi 6E e esse serviço tão relevante para a população, que é não só a conectividade que você tem em áreas que não são cobertas, com mobilidade, com SMP, mas também o offload, que a gente sabe que é relevante para todo consumidor, quando você chega em casa, quando você está na rua, está na área pública, faz o escoamento do tráfego no Wi-Fi, né? A gente já evoluiu para o Wi-Fi 6 e agora o Wi-Fi 6E. A gente não temos ainda empresas que trocaram os seus dispositivos para o Wi-Fi 6E, ainda que seja indoor, mas tem algumas empresas já usando. O equipamento ainda está muito caro. Né? A expectativa é que se tivesse um uso massivo já, não só Enterprise, que o preço desse roteador já tivesse aí. Hoje a gente consegue comprar um roteador de Wi-Fi certificado pela Anatel por preços de até R$200, até menos, né, para ter um access point para escoar o seu tráfego offload ou não, outras aplicações. E o Wi-Fi 6E está um preço ainda muito alto, acima de R$2.000. Então, isso é muito ruim. E as empresas não fizeram o movimento de trocar o seu modem, o modem dos seus próprios usuários, banda larga fixa, para o Wi-Fi 6, porque ainda está muito caro. É importante destacar, quando você, empresas ou consumidor, ou a configuração de uma portadora para o Wi-Fi 6E for feita, ninguém vai usar 1.2 GB. Você vai usar portadoras de 160 para o Wi-Fi 6E e já tem aí a discussão do Wi-Fi 7, que são portadoras de 320. Então, ainda é possível, sim, ter o IMT e o Wi-Fi 6E usando e tendo a convivência. Ele não tem nenhum serviço, nenhum equipamento que já esteja utilizando em plena escala os 1.200 MHz. Não tem. Então, assim, as próprias empresas que fabricam, quando se faz o uso no seu parque fabril ou para os seus funcionários, está usando portadora de 160. Uhum. Eu não vou usar 7 portadores de 160. Vai mudar alguma coisa na homologação dos equipamentos, ou, cara, assim, vocês vão segurar um pouco o equipamento ou pedir algum tipo de garantia? Olha, o equipamento tem que prever o uso de portadoras menores, enfim, tem alguma questão que muda nesse sentido ou não? A segurança que a gente pode afirmar hoje quando você coloca, a gente já fez alguns testes desses, né? Quando você coloca uma portadora na faixa de 6 GHz para IMT, o equipamento Wi-Fi 6E, ele tem já era configurado para isso, já é uma previsão de protocolo dos roteadores de Wi-Fi. Sempre busca canais limpos, né, o melhor canal. Então, se você hoje pegar um equipamento desse de Wi-Fi 6E, que está configurado para varrer desde o 5.9 ao 7.1, aí ele busca sempre o canal mais limpo. Então, se eu subir uma portadora de IMT acima de 6.4, e o Wi-Fi 6E tentar alocar, ele vai ver que tem algum outro canal sendo utilizado e vai realocar um canal de banda superior, né, ali de 5.9 a 6.4. Então, isso já faz parte do protocolo. Então, o equipamento que está no mercado teria essa possibilidade de configurar e pegar um canal mais baixo. Por quê? Vida que segue nas homologações, não vai ter nenhuma mudança nesse sentido. Porque o equipamento tem essa inteligência de pegar subcanais, e são canais que variam de portadoras, né, de 20, 40, 80, 160, né? Tem esses múltiplos. Não necessariamente eu tenho que usar 160. Não necessariamente eu tenho que usar 320. Então, ele vai usar aquela portadora de acordo com a demanda, com a inteligência e com o espectro limpo. Então, a gente está muito seguro em relação a isso.
E o estudo para o uso outdoor, como é que fica? O outdoor, a gente tem que voltar a discutir sobre o AFC, que é o sistema que faz a base de dados para verificar qual espectro é disponível em determinada região. Então, a gente não tem hoje requisitos técnicos aprovados nem para o Access Point, nem para o transmissor para o Wi-Fi 6E outdoor, não temos. Uhum. Né? Vão ser regras de convivência que vão ser estabelecidos de forma global, né? Se eu tenho que ter banda de guarda ou não, se eu tenho que ter uma curva, uma máscara, qual a potência máxima, tanto para o IMT quanto para o Access Point outdoor. É uma discussão que recomeça em a nível global. Uhum. Então, quando você pega que os Estados Unidos, o próprio Estados Unidos que criou lá, estudou para ter o Wi-Fi 6E outdoor e o AFC. Isso foi um processo agora recente. Então, assim, nem os Estados Unidos começou a usar ainda o Wi-Fi 6E outdoor. E, mesmo assim, mesmo os Estados Unidos, né, e mesmo qualquer país que for usar o Wi-Fi 6E outdoor, que a gente acha que é importante estudar, sim, e dar essa possibilidade para um novo modelo de negócio, o Wi-Fi 6E outdoor, todo país tem restrição, como o Gebrim bem colocou, da base legada, de serviços já incumbentes, rádio enlace. Então, se você pegar, você tem 1.2 GHz, mas ninguém vai usar 1.2 GHz para outdoor. Ninguém, nenhum país. O próprio Estados Unidos, se eu não me engano, o máximo é 600, 700 para outdoor. E aqui não seria diferente. Então, às vezes, tem um discurso de que não, o país foi contra o Wi-Fi 6E outdoor, não vai ter, não. Pelo contrário. A gente vai seguir para e passo estudando, vendo que o uso do UFC para determinadas regiões é importante, principalmente em áreas urbanas, para ter essa convivência, e alocar canais de 160 ou 320, que eu não precisaria mais do que isso, né? Uhum. Quem vai querer colocar 3 portadores 320 na mesma domicílio, na mesma empresa? Praticamente não teria essa demanda, e eu tenho serviços incumbentes. Então, eu vou usar canais limpos ali que talvez se limitem aos próprios 500 MHz que está se aventando. Perfeito. Vamos avançar agora para as outras faixas. Eu sei que o assunto 6 GHz ainda vai render muito pano para manga aqui. A gente vai ter notícia que não vai acabar mais em 2024 sobre isso. Mas teve muitas outras decisões importantes. Acho que, né, as posições do Brasil prevaleceram na maior parte dos casos, se não em todos, aí vocês me corrijam. Então vamos lá, ponto a ponto. Tinha uma questão que estava também prevista com relação à faixa de 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, né? Países que estavam apoiando aí o uso dessa faixa. No final das contas, como é que ficou hoje, bem? Bacana, Samuel. Isso daí, felizmente, ficou bem a contento do que a gente quer. Então, a faixa ela foi identificada e harmonizada na região 2, né? Então, tanto a faixa de 3.334 quanto de 3.638. Na região 2 ficou harmonizado como um todo a faixa de 3.6 até 3.7, né? E por meio de nota de rodapé com os países que querem utilizar de 3.7 até 3.8. Então, o Brasil está na faixa de 3.7, 3.8 também, e parte da região harmonizada nas outras duas faixas. Então, foi muito importante, assim, esse início da conferência e o caminho que a gente teve até o final, né? Porque, felizmente, a gente conseguiu, assim, um resultado positivo para tudo que a gente pleiteou aqui. Então, todas as propostas, sejam propostas que estavam, né, em âmbito interregional, né, de acordo com a nossa região 2 da Citel, sejam propostas que o Brasil enviou diretamente para a conferência, a gente sai daqui com 100% de aproveitamento. Então, isso foi uma coisa muito boa. Mesmo os 10, a faixa de 10,5, eu achei que num determinado momento eu achei que fosse dançar a proposta brasileira da faixa de 10,5, que no final das contas, o que deu? Exatamente. Então, a gente, primeiro, né, a gente buscou a identificação da faixa para a região como um todo, né, mas a gente teve uma grande oposição de alguns países da América do Norte, porque essa faixa, assim, ela tem uma peculiaridade de que ela é utilizada para fins militares pelos países da OTAN, que fazem parte da OTAN. Então, quando entra nessa discussão em faixas militares, mesmo quando os estudos mostram a possibilidade de convivência, a gente sabe que algumas coisas não caminham como deveriam, né, do ponto de vista técnico. Então, a gente teve, assim, discussões duras, árduas, durante as primeiras 3 semanas da conferência, até que a gente conseguisse, né, convencer e emplacar a nossa visão técnica e mostrar que a gente estava correto. Então, no fim das contas, assim, a faixa foi identificada para 12 países na região 2. Identificada para serviço móvel, né? Era o serviço móvel e o IMT, né, para uso do IMT especificamente, tá. Então, a gente conseguiu essa identificação para os 12 países da região 2 que tiveram, né, a intenção de usar essa faixa. As condições de uso da faixa são
para implementação em microcell, né, em microcell. Então, é uma condição um pouco mais restrita, mas é uma faixa que a gente sempre previu para um uso complementar do 5G. Então, para utilização em grandes centros urbanos, em capitais, regiões metropolitanas, para escoar o tráfego do 5G quando fosse necessário. Então, a gente sabe que ainda vai demorar um pouquinho agora para a faixa se desenvolver, tendo em vista que ela não obteve uma harmonização regional, né, mas foi um grande passo que a gente conseguiu e mostrou, né, que essa faixa o Brasil estudou bastante durante o ciclo e a gente conseguiu provar que tecnicamente a gente estava correto e que era possível utilizar a faixa, mesmo com grandes potências aí não querendo utilizá-la. Poxa, e isso aí entrou na mesa de negociação dessa nota de rodapé ou não? Porque era uma das estratégias no começo, quando botou a nota de rodapé, foi bom, então vamos botar um bode na sala aqui para ver se a gente consegue negociar a faixa de 10,5. No final das contas, vocês conseguiram as duas coisas, então vocês conseguiram 10,5 e a nota de rodapé. Exatamente. No fim das contas, a gente conseguiu as duas coisas, né? E o importante é que, assim, se a gente tivesse, por exemplo, a questão do 10 GHz como um ganho de escala regional, talvez as discussões poderiam ter sido um pouco diferentes, né? Mas uma vez que a gente não teve, e mais uma vez, né, ressaltando que o Brasil depende da economia de escala, então essa faixa do 10 GHz é uma faixa que ela vai virar realidade num futuro aí, talvez daqui a 5, 6 anos, 8 anos, né? A gente não sabe, vai depender um pouco aí da indústria, de como ela vai se desenvolver em relação a essa. Como que ela está em outras regiões? Como é que ela está destinada aí para outras regiões? Ela é atribuída ao móvel em algumas regiões, mas ela realmente não tem a identificação para o IMT. Então, a gente viu aqui nessa conferência uma proposta da RCC, né, que é o grupo regional capitaneado pela Rússia, de utilização também dessa faixa para a próxima conferência, uma tentativa, né, de estudo, de expansão dessa faixa para a região como um todo, mas os países europeus, né, que também fazem parte aí, da OTAN, acabaram não querendo que essa faixa fosse para frente. Então, pelo menos assim, no próximo ciclo de 4 anos, a gente não vai ter nenhum outro país com a possibilidade de identificação dessa faixa. Então, na minha visão aqui, eu acredito que é uma faixa que ela vai ter uma possibilidade muito boa para um futuro próximo, mas não para um futuro tão próximo quanto a gente gostaria. Entra como aquela reserva técnica, né, cara? Não, é importante, né? Quando a gente faz um projeto de uma rede móvel, a gente sempre trabalha com um leque de frequências. As frequências baixas, né? Abaixo de 1 a 3, acima de 3, sempre naquela negócio de ter cobertura, ter ali capacidade de tecnologia e ter adensamento e escoamento de tráfego. Então, não poderíamos, né, uma vez visto que o Brasil tem aí uma certa, vamos dizer, a disponibilidade, né, o espectro limpo, 500 MHz em 10,5, se é possível eu fazer um uso para adensamento, escoamento de tráfego com células, ainda que seja em luminárias, um ambiente indoor, né, com femtocélulas, picocélulas, né, microcélulas, que beneficiem e possa ser convertido sem causar qualquer problema aos outros serviços legados ou até mesmo aplicações militares, não são usados aqui, mas outros países possam vir fazer uso que não tem interferência, por que não permitir o uso? Né? Então, acho que foi também, mais uma vez, um diálogo técnico para provar que é possível ter esse espectro, se necessário, para fazer e dar maior capacidade para as tecnologias IMT a médio ou longo prazo. E a faixa de... aquele comecinho da faixa de 7 ficou para IMT? Tá? Essa era mais ou menos dada como certa, né? De que ia ser aprovada. Ficou? 7 qualquer era mesmo? 7.025 a 7.125. Isso. Ela ficou harmonizada para as regiões 2, para as regiões 1 e 3, né? Para o IMT, mas a região 2 tinha uma proposta de no change da Citel. Então, na região 2, ela não vai ser utilizada também, né? Pela maioria dos países. Para nós do Brasil e do México, estamos na nota de rodapé, ficou a faixa completa, né, de 6.425 até 7.125 para o IMT. A nota de rodapé pega esse comecinho aí da 7 também. Tá bom. Também. Tá bom. Vamos falar um pouquinho de satélite. Satélite, um monte de coisa também prevista, desde questão de sustentabilidade espacial, até faixa de espectro, até proteção das redes GEO. Vamos começar aqui pela faixa de 12,75 a 13,25, que também era uma das questões que estavam colocadas. Como é que ficou para essa faixa aqui? Bacana. E assim, a gente teve inúmeros ganhos, assim, se foi uma conferência que teve grandes ganhos para o setor móvel, ela foi absurdamente boa para o setor satelital. Então, a gente conseguiu endereçar várias das propostas, né, de uma maneira muito boa
para o mundo como um todo. Então, essa faixa especificamente, né, de 12,75 a 13,25, para uso das ESINs, né, que são as estações em movimento, basicamente, as ESINs, elas são a possibilidade que se tem de utilizar a internet nos aviões e nos navios e em movimento. Então, a gente tinha 2 itens de agenda para 2 faixas diferentes, e a gente conseguiu que os 2 itens de agenda fossem adiantes. Então, num futuro próximo, né, as operadoras de satélite vão poder implementar, né, essas ESINs, e a gente vai ter ainda mais qualidade na conexão quando estivermos em movimento, seja no avião, seja no navio, seja num ônibus ou coisas como isso. Então, foi um importante ganho para o setor satelital também. Na parte de sustentabilidade, de lixo espacial, isso aqui, teve alguma discussão específica sobre isso também ou não? Isso aí já estava discutido nas conferências anteriores, prévias, eu digo. Não, basicamente a gente começou esse trabalho, né, Samuel, lá na conferência dos plenipotenciários do ano passado. Então, o Brasil levou pela primeira vez para a UIT uma discussão para falar sobre sustentabilidade espacial, né? Então, visando o futuro, com uma preocupação grande aí com relação ao crescimento das grandes constelações. Então, a gente levou essa proposta lá para a reunião dos plenipotenciários e ficou na resolução que conseguimos lá, de que um trabalho seria feito de estudo durante o próximo ano, né, e que culminaria na decisão agora na Radio Assembly, que foi a semana anterior, né, justamente à conferência. O Brasil encaminhou uma proposta, né, mais técnica dessa vez, visando endereçar alguns pontos de sustentabilidade espacial, e a gente também conseguiu êxito nessa proposta para que a UIT, no próximo ciclo, estude e desenvolva uma recomendação visando, né, endereçar alguns pontos relativos aos satélites de baixa órbita, uma vez que a gente só tinha recomendação para os satélites de baixa órbita. E dentre um desses pontos, o desenvolvimento de um guideline para melhores práticas de uso, né, dos satélites de baixa órbita pelos países do mundo como um todo. Karan, a gente sabe que eu queria que você comentasse esse aspecto e já te provoco com relação a um ponto. A gente sabe que essa questão está sendo cada vez mais crítica para a Anatel pela quantidade de constelações que vocês estão tendo que aprovar. Vocês já aprovaram grandes constelações aí, como é o caso da Starlink, como é o caso da Kuiper e outras, né? Daqui a pouco elas estão, inclusive, com prazo de licenciamento mais curto, porque a Anatel, de maneira prudente, resolveu esperar para ver o que ia acontecer antes de liberar 40 mil, 50 mil satélites. Então, eu te pergunto para avaliar as consequências disso aqui para o trabalho da Anatel e para o trabalho de acompanhamento desse mercado. Mas fica à vontade para comentar aí o que o Gebrim colocou. Não, isso aqui é importante, de fato, dar um destaque para o Brasil. O Brasil acreditou, brigou na plenipotenciários na Romênia ano passado, né, e conseguimos um êxito. Acho que a gente despertou o tema, de certa forma, para todos os outros países. Ninguém queria levar esse tema para a parte de radiocomunicação. Se a gente está falando de uso do espectro, de milhares de satélites, múltiplas constelações, como que a gente deixa de fora do tema de radiocomunicação? Se tem espectro envolvido. Então, qual foi o nosso pleito ano passado? A gente conseguiu ganhar a aprovação aí na Radio Assembly, e agora os outros países também estão nos apoiando. Uma vez que você tem lá N possibilidades de satélites de os geoestacionários, agora com potencial de conectividade dos de baixa órbita, eu preciso ter um mínimo de coordenação. Então, os países têm que ver qual que vai ser aí o framework, qual vai ser o sistema, para falar, estou usando essas frequências, KA, KU, Q, V. Agora também, o Gil vai poder falar, tem outras possibilidades agora que estão surgindo também com RIPS e RABs, né, que estão usando faixa frequência, né, e equipamentos de alta altitude. Então, a gente tem que ter uma coordenação para permitir o uso adequado sem ter interferência e permitir que essas faixas de frequência sejam usadas, né, para ter uso eficiente. Quando eu colocar um transponder, um transceptor num satélite, que ele possa, de certa forma, iluminar não só o país, mas a Argentina, países vizinhos, a Europa, a África, de forma harmonizada e sem ter interferência. Então, é espectro, é radiofrequência, e nada mais óbvio do que os países verem que tinham que colocar essa pauta na parte de radiocomunicação. Então, acho que a gente foi assertivo, a gente está convivendo, todas as constelações a gente conseguiu aprovar, os pedidos de novas constelações a gente está avaliando e sempre acreditamos e fomos, né, destaque e voz ativa quando a gente percebeu que o setor satelital estava se modernizando,
passando agora, de fato, para um novo patamar, para não só baixa órbita, mas agora no tema do Direct to Device, que eu acho que o Gebrim pode comentar, a gente foi, de fato, líder. A gente está ecoando esse tema e apoiando desde o ano passado, desde o satélite em 2022, satélite 2023, apoiando o sandbox regulatório, né, com algumas empresas satélites e também já as próprias móveis, verificando que isso é um potencial novo modelo de negócio, que elas têm que entrar, né, para não ficar aí, uma vez que tem faixa de IMT envolvido, elas poderem participar desse novo modelo de negócio, em especial aos países que são continentais ou têm uma grande área de cobertura a ser atendida. Ficou alguma faixa específica para Direct to Device, ou Gebrim? Como é que ficou isso? Bom, na proposta que a gente havia já encaminhado, né, para a Citel e havia conseguido aprovação lá, ficou um estudo entre as faixas, né, já identificadas para o IMT, entre 698 MHz e 2.7 GHz, que são as faixas mais utilizadas aí para os sistemas 3G e 4G no Brasil e no mundo, né? Então, depois de muito debate aqui, de se a gente iria estudar faixas TDD também, uma vez que é uma configuração um pouquinho mais complicada do ponto de vista tecnológico de se garantir a possibilidade de implementação dessa tecnologia do Direct to Device, ficou com a mesma proposta que a gente enviou. Então, basicamente, 698 MHz até 2.7 GHz, com estudo para o próximo ciclo, né? Então, isso que o Caran falou é muito importante. A gente, como formuladores de política pública, como órgão regulador, né, das telecomunicações, a gente precisa olhar formas de conectar a nossa população do nosso país. Então, a gente conseguiu, né, sob um item de agenda do RIBS aqui, que é a possibilidade de utilizar estações, né, de alta altitude em determinados locais específicos, como possibilidade de se prestar o serviço móvel, né, o IMT também. A gente conseguiu um êxito nesse item e agora a gente está endereçando para o próximo ciclo os estudos relativos a essa possibilidade da comunicação direta para o dispositivo móvel através dos satélites. Então, complementariedade, esse é o ponto-chave, né? A gente tem as operadoras terrestres, a gente tem agora o RIBS como possibilidade, e vai ter no futuro próximo aí o satélite podendo complementar, né, a cobertura onde a operadora móvel terrestre não chega. Então, esperamos realmente, assim, num futuro próximo, a gente poder dizer que qualquer cidadão brasileiro tem pelo menos a possibilidade de ter uma comunicação onde quer que ele esteja, sem nenhuma restrição. O sandbox para isso, Caran, vai sair agora, esse ano agora de 2024? Como é que está previsto isso? Está com o conselheiro Alexandre, ele fez uma diligência para ter mais informações da área técnica, isso foi repassado, então acredito que ele vai apreciar e deve aí divulgar em breve aí essa possibilidade para, uma vez que não se tem normativos, né, o sandbox dá essa possibilidade desses pilotos, desses testes entre o setor satelital com faixa do MT e próprias operadoras do SMP aqui no Brasil. Claro que você tem que ter a participação dos detentores, né, do espectro nessas faixas aí que vão ser testadas para não correr risco aí de ter qualquer tipo de problema de interferência. Um dos pontos importantes ali, Gebrim, que me parece que, não vou dizer que foi uma derrota dos americanos, porque eles estavam trabalhando muito nisso, mas assim, acho que foi mais um recado do resto do mundo, né, no sentido de, olha, vamos garantir proteção para os sistemas GEO que já estão estabelecidos, que é aquele item lá que pedia a alteração do regulamento de radiocomunicação para flexibilizar um pouco as regras de proteção para o sistema GEO. No final das contas, não mudou isso, né? Qual que foi a posição do Brasil e como é que você avalia essa decisão? Basicamente, Samuel, a gente, desde o início, né, quando escutamos isso a primeira vez, de que se havia a intenção de revisar, né, esses limites de proteção em relação aos satélites não geoestacionários com os satélites geoestacionários, isso nos causou preocupação, porque a gente sabe que os satélites geo, eles são lançados, né, e ficam aí 20, 25 anos com aqueles critérios que foram estudados e foram definidos, né, então uma vez que você revisa esses limites com esses satélites já em órbita, você traz uma instabilidade muito grande para o setor, de que eles vão continuar sendo possível, né, que vai continuar sendo possível eles prestarem o serviço de uma maneira adequada. Então, a gente teve diversas conversas com o nosso setor satelital, né, antes da conferência, e a gente adotou essa posição de que a gente entende que os limites foram, né, estudados há mais de 20 anos, a gente entende que talvez seja preciso reestudá-los, mas não que uma alteração regulatória devesse ser feita
já nessa conferência, prevendo para a conferência seguinte. Então, a proposta, né, inclusive foi uma proposta da Citel, uma proposta regional, de que seria estudado e, caso houvesse a necessidade de alteração, que já seria alterado na próxima conferência. Isso o Brasil foi muito contra, e nós atuamos muito contra, né, essa possibilidade de alteração já na próxima conferência durante as discussões aqui. E foi importante que para nós, né, para o nosso setor satelital geoestacionário, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, foi um ganho enorme que nós tivemos. No fim das contas, o item não foi aprovado, e ficou basicamente endereçado de que no próximo ciclo de estudos de 4 anos, a UIT vai revisar, vai estudar esses limites, né, novamente, mas não vai ter nenhuma alteração regulatória para a próxima conferência. Então, que se for necessário, se chegar a uma conclusão de que é necessária alguma alteração regulatória, né, uma revisão desses limites de fato, de que isso vai ser endereçado para a conferência de 2031, e isso era justamente o que a gente defendia, justamente o que o Brasil defendia, né? Então, como é que nessa questão se posicionaram os europeus e os chineses? Porque a gente sabe que nesse mundo de satélites tem uma geopolítica complexa, né? Assim, então, você tem hoje as principais empresas não geoestacionárias são empresas norte-americanas, né? E você tem a Lightspeed também, que é canadense. Por outro lado, você tem, né, China e Europa com posições diferentes, inclusive de mercado. Como é que eles se posicionaram nesse item? Os europeus, basicamente, a grande maioria se posicionou ao contrário também, então não entraram tão em debate contra a proposta, mas não apoiaram também. E no mercado asiático, a China também contrária à revisão desses limites já para a próxima conferência. A gente teve apoio de alguns países africanos, né? Então, basicamente, assim, a discussão ficou pautada. Onde se há o uso massivo de satélites não geoestacionários, como uma das principais formas de se prover comunicação, alguns países estavam favoráveis à revisão desses limites, mas nos países em que os sistemas não geoestacionários, os satélites geoestacionários são primordiais, né, para se prover comunicação, que tem questões de segurança, né, inclusive envolvidas de comunicação, foram contrários à revisão desses limites já para a conferência seguinte. Então, no fim das contas, assim, pelo menos na avaliação nossa do Brasil, o resultado foi muito bom. A gente vai estudar durante o próximo ciclo. Se houver a necessidade de revisão dos limites, a gente altera para a conferência de 2031, mas garantindo toda a segurança possível para os satélites geoestacionários. Até tendo já um pouco mais de convivência prática, né? Porque hoje você já tem uma quantidade grande de constelações aí não geoestacionárias operando, e se tiver problemas, elas vão começar a aparecer agora, né? Então, aí você tem condições mais concretas. Faixa de 17.3, 17.7, também tinha uma questão aqui que estava colocada. Como é que ficou essa faixa no final? Bom, essa faixa ela era para ser usada para a questão de intersatellite links, né? Então, basicamente, isso daí moderniza a comunicação de satélites e a velocidade de comunicação que a gente tem. Então, esse foi um dos itens assim que a gente debateu bastante, foi um dos itens que mais demorou a fechar na conferência, porque tinha uma discussão da região 3 se iria aceitar ou não, né, os limites que a gente estava propondo e tudo mais, mas no final das contas foi mais um item que a gente conseguiu lograr sucesso, que a gente chegou ao final da conferência com resultado positivo, e agora é mais uma possibilidade para o setor satelital, né, mais uma possibilidade de modernizar a forma de comunicação e garantir uma comunicação mais rápida, mais assertiva e com mais confiabilidade relativa a esse ponto. Bom, eu passei todos os meus itens aqui, mas pode ser que eu tenha esquecido, porque era um monte de coisa de item de agenda. Algum mais aí que vocês queiram destacar, Caran, Gebrim, dos pontos que foram levados para o Brasil? Não, Gebrim, acho que vale a pena falar dos novos itens de agenda, no que diz respeito a, talvez, 6G, né? Em 6G mesmo. Tinha faixas sendo discutidas, né? Que foram aí, provavelmente aí abordadas com os outros países. Então, acho que é importante, talvez, o Gebrim falar desse novo item de agenda, o que se pensa para o 6G. Excelente, cara. Com relação ao futuro, né, agora, falando do próximo ciclo de estudos, relativo aos diversos setores, a gente teve aí, com relação ao setor móvel, 2 novas faixas de frequências, né, sendo estudadas para a região 2 especificamente e para as regiões 1 e 3, com algumas ressalvas em algumas delas. Então, a faixa entre 7.125 até 8.5 GHz, essa faixa ficou para ser estudada na região 2.
A gente sabe que essa faixa ela tem a banda X ali no meio, né? Então ela tem o uso satelital massivo ali também. Mas a garantia de estudar é que a gente vai sempre estudar com viés de garantir a proteção dos serviços incumbentes. Então, esse é um dos pontos que o Brasil pretende liderar para o próximo ciclo, pretende realmente levar muito a sério os estudos para que isso seja feito da melhor maneira possível, né? Que se houvermos se tiver alguma identificação daqui a 4 anos, que seja na faixa ou em parte dessa faixa que realmente é possível garantir a convivência. E o item que o Brasil mais defendeu, né, ficou como item global, que é o estudo da faixa entre 14,8 a 15,35 GHz. Essa faixa a gente debateu bastante no nosso cenário regulatório interno, foi uma faixa que a gente teve o consenso tanto do setor móvel quanto do setor satelital para defender. São 550 MHz ali na faixa mais alta, mas que uma vez que a gente tem serviços incumbentes ali que, em tese, são mais fáceis de serem estudados, né, no sentido de garantir a convivência, nós vemos com muita possibilidade, uma possibilidade muito boa dessa faixa ser utilizada no futuro próximo, né? Então, além disso, ficou o estudo da faixa entre 4.4 a 4.8 GHz, que é a nossa banda ser planejada para as regiões 1 e 3, mas excluída a região 2, desses estudos, uma vez, né, que a gente tem o uso massivo aí de satélites nessa faixa, a gente não pretende, pelo menos nesse momento, fazer qualquer identificação dessa faixa para o IMT. Então, com o futuro do 6G, a gente tem grandes possibilidades, um caminho enorme pela frente de estudos e vamos brigar bastante aí, estudar bastante no próximo ciclo para que isso aí Importante, então, esse ponto que você colocou agora no final. Então, a banda C do satélite está protegida, tá? Assim, não vai ter nenhum avanço adicional em cima dessa faixa. Não, em princípio não vamos ter nenhum avanço, né? E é uma posição de região mesmo. A gente debateu isso nas reuniões da CITEL durante a conferência e foi uma posição regional de que a gente não ia estudar essa faixa, de que não ia implementar nada do IMT nessa faixa para a região 2. Só destacando, tá, Samuca? Ele comentou da C planejada, né? Está na parte mais alta. Isso. Porque tem aquela 4.4.8, tem aquela parte de 3.8.4.2, né? Que é a C, que também a gente não tem nenhum movimento, nenhum motivo de se alterar, porque tem uso também em demasia, já identificada a região 2, Estados Unidos, né, Gebrim? Usa, né, usando para MT, mas aqui no país, no Brasil, não, porque tem os serviços legados aí da banda C tradicional. Perfeito. Bom, gente, acho que no final das contas vocês gabaritaram, né? Levaram um monte de coisa e conseguiram se voltar com quase tudo, ou se não tudo aí, o de mais importante, aprovado para casa. Meus parabéns aí pela mais um desempenho notável do Brasil nessas conferências internacionais, especialmente na área de espectro. A gente realmente, aí o Brasil é o time, é a seleção brasileira do espectro. O Gebrim estava brincando comigo, né, Gebrim? Depois falou que a prova valia 10, tirou 11, né? Eu acho que aqui reitero novamente, parabéns, Gebrim, pelo trabalho. Imagino aí o esforço e a necessidade de diálogo para mostrar de forma técnica e transparente e conversar, acho que conversar e diálogo com o Gebrim e o time, né? O Gebrim deve comentar de todos os delegados, né? Tem a Luciano, os dois, o Rafael Garcia, Rafael Pinto Prata, o Afonso, o Fred, o Evangelista, o Thiago pelo Ministério, o Colete, o William Zambelli. Então, teve um time aí, né, Gebrim? Acho que enaltecer o trabalho do time e, obviamente, aí do Gebrim no diálogo, liderando lá na frente, e o Baigorre dando essa segurança para que a gente pudesse conduzir, dialogar, e também o Baigorre aqui, obviamente, com o institucional e presidente da Anatel, dialogando por aqui, não só na semana que ele esteve, mas por aqui durante todos esses dias, dando esse respaldo, né, para que a gente pudesse avançar com segurança. Então, acho que é esses minhas palavras finais. Aí o Gebrim, que está no front lá, pode falar melhor. Mas transmito os meus parabéns para a sua equipe aí que você coordenou, Gebrim, porque realmente o trabalho foi espetacular. E é importante, né, Samuel, porque, assim, o Brasil, ele veio com a delegação em bom número, mas, assim, comparado com delegações como a delegação norte-americana, a delegação chinesa, a delegação francesa, a gente tinha 30% da capacidade de pessoas que eles tinham.
mas em termos de estratégia, em termos de confiança, em termos de harmonia e qualidade técnica, a nossa equipe é sensacional. Então, assim, agradecer a cada um dos servidores da Anatel, do Ministério, e não só dos servidores, mas também da equipe, né, do setor também, tanto do setor satelital, do setor móvel, que fez parte da delegação brasileira. Agradecer a cada um deles, agradecer muito ao Vinícius Caram e ao presidente Baigorre, que deram todo o respaldo possível para que a gente pudesse continuar e pudesse fazer o nosso trabalho aqui. Então, decisões, né, e estratégias que em determinado momento aparentavam ser controversas com o que a gente estava fazendo, mas era tudo muito bem discutido, muito bem planejado. Então, sem esse respaldo que o Caram e o presidente Baigorre nos deram, não seria possível fazer isso. E eu não vou citar o nome da equipe aqui, sob o risco de eu esquecer alguém, seria injusto, mas assim, a cada um da equipe da Anatel, do Ministério e do setor que estiveram aqui, meu muito obrigado pelo trabalho árduo de virando às vezes a madrugada, chegando 8 horas da manhã, ficando até 4 horas da manhã na conferência, né, dormindo pouquíssimo aí durante as últimas 4 semanas, mas a gente chega ao final dessa conferência, assim, com o nome do Brasil sendo elevado como um dos principais, e se não o principal nome das Américas na discussão internacional. Então, a gente chega aqui com uma equipe pequena, comparado com outras equipes, mas de grande qualidade, de muito mais qualidade do que as outras. Então, meus parabéns a todos, parabéns ao Brasil, e são resultados expressivos para a gente, para o setor de telecomunicações brasileiro. Maravilha. Agora vamos colher os frutos aí desse trabalho, que é fazer com que o mercado de banda larga móvel se expanda, o mercado de satélite se expanda, né? Todos aqueles serviços que dependem de espectro tenham aí previsibilidade, tenham capacidade de expansão e tenham, né, sobretudo, né, harmonia entre os diferentes países aí para poderem se desenvolver, que acho que esse que é o intuito aí dessa conferência, o intuito do trabalho de vocês. Obrigado, gente. Caram, mais uma vez, obrigado. Gebrim, descansa um pouco no que for possível aí, bom retorno para o Brasil. Valeu, Samuel. Obrigadão. Obrigado pela oportunidade, parabéns, Gebrim, aí, bom retorno. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. E com isso, a gente encerra mais um bate-papo, mais um episódio desse nosso Teletime Live, com uma conversa mais do que especial com os nossos representantes aqui, que tiveram defendendo os interesses do Brasil, mas no final das contas, né, trabalhando para que o mundo chegasse a consensos melhores na questão do espectro. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês e a gente volta em breve com mais um episódio especial. Obrigado, pessoal. Até mais.